Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Feliz de você estar aqui mais uma vez no curso Ponto Jus, o curso que vai com você até a sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito Penal. Antes de entrarmos na análise de mais uma peça, queria comentar com você a respeito de uma frase. Presta atenção nessa frase, ó. O choro certo, na medida certa, pelo motivo certo. O riso certo, pelo motivo certo, na medida certa. Essa frase diz respeito à saúde emocional. E saúde emocional e estabilidade emocional é o que você precisa também para fazer a prova da OAB na segunda fase. Eu tive, nesses mais de 10 anos como professor, alguns alunos que ficavam extremamente nervosos na hora de fazer uma simples prova de bimestral. Eles sabiam o conteúdo, eram bons alunos, porém, na hora de fazer a prova, ficavam muito nervosos e não conseguiam colocar no papel aquilo que eles já haviam estudado. Você está se preparando, você está estudando, acompanhando as aulas, revisando a matéria. Porém, se você estiver com o emocional abalado, talvez você não consiga fazer a prova. Talvez você já saiba que você tem essa dificuldade emocional na hora de fazer uma prova. Então, caso a sua dificuldade seja muito grande, seja fora do normal, eu lhe aconselho a procurar até uma ajuda profissional. E psicólogo, terapia, isso não é coisa para louco. Psicólogo, terapia é coisa para gente. E se você está tendo dificuldade em lidar com a sua emoção sozinho, você precisa de ajuda. Então procure uma ajuda profissional, corra atrás, para que isso não lhe impeça de você atingir o seu objetivo, de você alcançar o teu sucesso. Afinal de contas, você já investiu tanto tempo, tanto dinheiro, e para agora não conseguir fazer a prova por ficar nervoso. É claro que ficar nervoso um pouquinho na hora é normal. Até eu também fico nervoso na hora de fazer uma prova. Dá um frio na barriga. O problema é quando esse nervosismo nos paralisa e impede que nós coloquemos no papel aquilo que já está aqui e que nós sabemos. Tá certo? Então, com isso em mente, espero que você já esteja ficando cada vez mais calmo, cada vez que você vai adquirindo conhecimento e que com as aulas e que com o seu estudo você vá tranquilo fazer a prova. Porém, insisto, caso isso não seja o suficiente, que você procure ajuda. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Mais uma peça para analisarmos aqui. Exame unificado número 13, lá na tela, ó. Diogo está sendo regularmente processado. Todas as vezes que disser que está sendo regularmente processado, você já sabe, né, pessoal? Não há nulidade a ser levantada. Pela prática dos crimes de violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal, em concurso material, você lembra, concurso material, somam-se as penas, com o crime de furto qualificado pela escalada, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 do Código Penal. Isso porque, segundo narrou a inicial acusatória, no dia 10 de novembro de 2012, um sábado, Diogo pulou o muro de cerca de 3 metros que guarnecia a casa da vítima e então, após ingressar clandestinamente na residência, subtraiu diversos pertences e valores, a saber, 3 anéis de ouro, 2 relógios de ouro, 2 aparelhos de telefone celular, um notebook e R$500 em espécie, totalizando R$9.000. Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 29 de agosto de 2013, uma quinta-feira, foram ouvidas 2 testemunhas de acusação que, cada uma a seu turno, disseram ter visto Diogo pular o muro da residência da vítima e dali sair, cerca de 20 minutos após, levando uma mochila cheia. A defesa, por sua vez, não apresentou testemunhas. Também na audiência de instrução e julgamento foi exibido um DVD contendo as imagens gravadas pelas câmeras de segurança presentes na casa da vítima, sendo certo que a defesa foi assegurado o acesso ao conteúdo do DVD, mas essa se manifestou no sentido de que nada havia a impugnar. Nas imagens exibidas em audiência ficou constatado, dada a nitidez das mesmas, que fora Diogo quem realmente pulou o muro da residência e realizou a subtração dos bens. Em seu interrogatório, o réu exerceu o direito ao silêncio. Em alegações finais orais, o Ministério Público exibiu
cópia da sentença prolatada cerca de uma semana antes, ainda sem trânsito em julgado definitivo, portanto, onde se condenou o réu pela prática em 25 de dezembro de 2012, uma terça-feira, do crime de estelionato. A defesa, em alegações finais, limitou-se a falar do princípio do estado de inocência, bem como que eventual silêncio do réu não poderia importar-lhe em prejuízo. O juiz, então, proferiu sentença em audiência condenando Diogo pela prática do crime de violação de domicílio em concurso material com o crime de furto qualificado pela escalada. Para a dosimetria da pena, o magistrado ponderou o fato de que nenhum dos bens subtraídos fora recuperado. Além disso, fez incidir a circunstância agravante da reincidência, pois considerou que a condenação de Diogo pelo crime de estelionato o faria reincidente. O total da condenação foi de 4 anos e 40 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e multa, à proporção de 1/30 do salário mínimo. Por fim, o magistrado, na sentença, deixou claro que Diogo não fazia jus a nenhum outro benefício legal, haja vista o fato de não preencher os requisitos para tanto. A sentença foi lida em audiência. O advogado de Diogo, atento tão somente às informações descritas no texto, deve apresentar o recurso cabível à impugnação da decisão, respeitando as formalidades legais e desenvolvendo de maneira fundamentada as teses defensivas pertinentes. O recurso deve ser datado com o último dia cabível para a interposição. Pessoal, volta aqui para mim. Veja você, o Diogo está sendo processado por um crime de furto. Tem todas as provas, todas as evidências que realmente ele praticou o crime de furto. Então, não é uma tese defensiva muito adequada, boa, a negativa de autoria. Você não vai negar que foi ele que praticou o crime. Por quê? Porque as testemunhas, a filmagem, uma filmagem nítida, demonstra que foi ele que praticou. Ele não negou a prática do crime. Ele se manteve em silêncio. Perfeito. O problema nos dá a data em que a audiência é realizada. E nesta audiência que foi realizada, o juiz prolatou a sentença e leu a sentença na audiência. Então, essa informação é que vai fazer com que você, ao final, saiba qual é a data para a interposição da peça adequada. A peça adequada, meu amigo, eu tenho certeza que você já identificou. Está vendo como esse exercício que nós fazemos é bom? Para que você perca o medo de chegar na hora da prova e falar: meu Deus do céu, que peça que cabe aqui? Você já sabe. Responda na sua cabeça qual peça que cabe. Muito bem. Se houve a prolação da sentença e o advogado tem que ingressar com algum recurso, o recurso é de apelação. Nós não estamos diante de uma sentença de pronúncia, não é nenhum daqueles casos que cabe recurso em sentido estrito do 581. Você sabe que você vai fundamentar a sua peça no artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal, que estabelece que da sentença condenatória ou absolutória cabe o recurso de apelação. Duas coisas importantes aqui para nós lembrarmos. Aqui, o Diogo, o nosso cliente, ele pula um muro e entra na casa para subtrair um objeto. Você sabe que quando a pessoa vai furtar uma casa, ela precisa necessariamente entrar na casa. Então, existe aquele chamado crime meio para conseguir o crime fim, conseguir aquela finalidade. Esse crime meio, ele tem que ser... O que ele tem que ser? Exatamente, absorvido pelo crime fim, princípio da absorção. O princípio da absorção vai dizer que quando eu tenho que praticar um crime maior, eu necessariamente tiver que praticar um crime menor, o crime menor ele é absorvido pelo crime maior. Imagine a figura de um peixão engolindo um peixinho. Isto é o princípio da absorção. A absorção por conta de absorver, igual uma esponja absorve o líquido. Perfeito? Então, você vai dizer que não teve concurso material de invasão de domicílio, mais furto qualificado pela escalada. Ele deve responder única e exclusivamente pelo furto qualificado pela escalada. Então, o que vai acontecer com a pena dele? A pena dele vai diminuir.
Outra coisa, ele teve a pena aumentada por conta da reincidência. A pena dele foi agravada, desculpa, não é aumento, é uma agravante genérica, reincidência. Só que o seguinte, você já sabe, e pessoal, toda aula nós estamos vendo uma peça que o examinador vem falar sobre reincidência. E aqui, mais uma vez, a reincidência só ocorre quando a pessoa pratica um crime, ela é condenada, essa condenação tem trânsito em julgado e depois do trânsito em julgado, somente após o trânsito em julgado, ela comete um novo crime. Se uma pessoa praticou 12 crimes, não foi julgado por nenhum deles, no 13º, ela ainda é primária, é aquilo que nós dizemos tecnicamente primária. Ou então, quando uma pessoa pratica um crime, ela é condenada, a condenação transita em julgado, ela cumpre a pena, extinguiu a punibilidade, acabou, ela já cumpriu a pena. Após 5 anos, ela novamente se torna primária, tecnicamente primária. Perfeito? Deu para entender? Então, nós vamos sustentar aqui na apelação que ele praticou um crime único e, além disso, que não deve incidir a reincidência. Se não deve incidir a reincidência, a pena dele vai ser diminuída. Se vai ser diminuída, isso aí vai interferir também no quê? No regime de cumprimento da pena. E mais, a pena dele ficando baixa vai possibilitar o quê? Muito bem, os mais estudiosos, os mais atentos aí já se lembraram. Vai possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Onde está isso? Artigo 44 do Código Penal. Certo? Então vamos lá para o gabarito da nossa peça. Qual é a peça que cabe? Apelação. Fundamentação. Onde que nós vamos tirar isso aí? Artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Endereçamento da peça de interposição. Não fala onde que se deu o fato, não fala qual comarca, então, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da, tracinho, vara criminal da comarca de, tracinho. Teses em favor do cliente. Primeiro, o crime de violação de domicílio deve ser absorvido pelo delito de furto qualificado, pelo princípio da absorção. Já falei para vocês. Segundo, não há que se falar em reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal. Note-se que o delito em análise não foi praticado após o trânsito em julgado de condenação anterior. Terceiro, levando em conta o afastamento do delito de violação de domicílio, bem como o afastamento da circunstância agravante de reincidência, o réu fará jus à diminuição da pena e consequente modificação de seu regime de cumprimento, passando do semiaberto para o aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Por último, levando em conta o afastamento da reincidência, verifica-se que o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com base nisso, quais são os pedidos que nós vamos formular? Você já lembra, né, pessoal? Os pedidos são feitos com base nas teses que nós apresentamos. Você viu que nessa tese aqui não há preliminar a ser levantada. Primeiro pedido, a absolvição do crime de violação de domicílio, incidindo na situação o princípio da absorção, com a consequente diminuição da pena. Segundo, afastamento da circunstância agravante da reincidência, com fundamento no artigo 63 do Código Penal, com a consequente diminuição da pena. Terceiro pedido, tendo em vista a diminuição da pena, a fixação do regime aberto para cumprimento de pena, conforme artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. E por último, último pedido, tendo em vista ainda a diminuição da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Data da petição, 3 de setembro de 2013. Volta aqui para mim, você se lembra que nós vamos datar em 3 de setembro, porque o problema nos diz a data da audiência e que o juiz prolatou a sentença em audiência e que, além de ter prolatado a sentença, ele leu em audiência. Então, quando a sentença é lida em audiência, as partes já saem intimadas. Você, advogado, já foi intimado na audiência. Dia seguinte começou a correr o seu prazo. Pessoal, vamos para o nosso primeiro intervalo. Já já nós voltamos.